Do Senhor no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 11 em diante, versículo 24, disse: porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Quero deter-me um pouquinho nesta palavra, nesta parábola de um filho pródigo que Jesus falou. Quando demos abertura na programação, falamos sobre o versículo 11, limos o versículo 11, um certo homem que tinha 2 filhos, e o mais novo disse: pai, quero tudo que me pertence e irei embora, dá minha parte da minha fazenda e estarei indo embora, quero curtir minha vida, aproveitar. Filho mais novo, diz a Bíblia, o mais moço deles, o que era, irmão Rubens, segundo diz a palavra do Senhor, o herdeiro. Ele era o dono de tudo que seu pai tinha, porque ao mais novo pertencia hoje, no dia de hoje, pertence a herança. Mas num momento ou outro ele se levantou e do nada, sendo ele o filho de um fazendeiro muito rico, sendo ele filho de um fazendeiro, suponho que, na minha imaginação, que esse fazendeiro tinha muitos empregados, esse filho estava bem com seu pai, comia a hora que queria, dormia a hora que queria, levantava a hora que queria, mas certo momento ele disse: pai, chega, não quero mais trabalhar para ti, não quero mais estar debaixo da sua sombra, debaixo do seu teto, eu quero sair e provar as coisas do mundo, quero sair fora do recinto da fazenda, quero sair longe, quero ver. A Bíblia faz menção que ele foi a uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Ali ele foi, se entregou à prostituição, aos vícios, começou a malgastar. Enquanto ele tinha aquilo que seu pai lhe entregou, aquele talento, aquele dinheiro, tinha amigos, tinha tudo o que queria, mas de repente ele gastando tudo, registra a Bíblia no versículo 14, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Começou a se enxergar o filho pródigo numa situação difícil, começou a ver-se já sem dinheiro, já não era mais a mesma roupa arrumadinha, planchada, passada que ele saiu de casa da sua mãe, já não era mais a mesma sandália, aquela sandália linda que ele usava nos seus pés, já o anel que ele tinha na sua mão, porém ele tinha vendido, tinha trocado, desperdiçou a sua fazenda. Era segundo o estudo da palavra do Senhor antigamente, dos reis, dos fazendeiros, dos pais entregar, juntamente com a herança, entregar um anel que significava que ele era filho de alguém. Mas de repente o filho pródigo se vê num momento sem nada, e aí diz a Bíblia: e foi e se chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para seus campos a apacentar porcos. E segundo a Bíblia Sagrada, irmão Rubens, apacentador de ovelhas era honra, apacentador de porcos era a pior humilhação que havia na época. Ninguém queria apacentar porcos. Tudo isso o filho pródigo passou, mas suponho que quando ele saía da casa do seu pai para ir embora, seu pai, olhando pelo caminho que ele ia, dizia assim: eu sei que eu vou clamar a Deus, e pelo mesmo caminho que ele está saindo ele vai voltar. Aleluia, sei que pelo mesmo caminho que ele está saindo ele vai voltar. Parece que eu vejo o pai do filho pródigo dizer para a esposa: você nunca deixe de colocar o prato dele na mesa, porque vai chegar um momento que novamente ele vai estar aqui sentado, porque quem bebe dessa água nunca mais, irmão, vai esquecer que dentro desta casa, dentro desta fazenda que hoje é a igreja, tem pão para o cansado, tem água para o fatigado, Deus tem saída para o teu problema, basta você voltar, filho pródigo, nesta manhã. Parece que eu vejo o papai dizendo assim: sei que ele está saindo arrumado, está saindo bem, tinha tudo, mas deixa ele ir provar. Vai chegar um momento que ele vai lembrar da paternidade de pai, vai voltar, irmão Rubens. Vai chegar um momento que ele vai lembrar que ele tem um pai, tem um amigo, e ele vai voltar novamente. Diz a Bíblia que no versículo 18 que ele se levantou e disse, e voltando em si, ele disse: irei ter com meu pai e direi: pai,
pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas faze-me como um dos teus empregados, como um dos teus jornaleiros. Parece que vejo o filho pródigo voltando naquele caminho, tudo já triste, cansado, sem saída, sua roupa rasgada, velha pelo tempo, quizás sem ter ali mesmo, irmãos, o que comer, fraco, voltando e dizendo: como será que vai ser a reação daquele homem que me deu tudo, me criou, meu pai? Como será a reação dele quando eu voltar? Como será que ele vai me receber quando eu voltar, irmão Rubens? Parece que eu vejo o filho pródigo voltando para casa pela estrada, e de longe seu pai enxergar e chamar os seus servos e dizer: prepare tudo para a festa, porque esse meu filho que estava morto vem voltando, ele tem revivido, esse que estava perdido, que eu tanto tempo esperei, ele foi achado. A Bíblia diz: e começaram a alegrar-se, porque novamente vinha um filho para a casa do pai. Segundo ele pensou que seria chamado jornaleiro. Segundo ele pensou que já não teria direito novamente a conceder o direito de ser chamado filho. Mas não é porque ele saiu e malgastou que ele perdeu a paternidade. Nós que somos pais, irmão Rubens, nós sentimos a paternidade de pai. Nós sentimos a paternidade, quanto mais Deus quando fala com o seu filho. Sinto a palavra de Deus entrando nesta manhã nas casas. Sinto Deus falando com você, pródigo. Sinto Deus te chamando para que você volte novamente. Tem alguém que está olhando pela estrada que você saiu, dizendo: ele vem voltando, ele vai se encontrar com a dificuldade e ele vai voltar. Estou esperando de braços abertos para avisar aos servos que vai ter festa no céu, porque o filho pródigo vem voltando. Tem gente que diz: eu cantava, eu pregava, nunca mais vai ser restaurado. Volte nesta manhã. Um convite do Espírito de Deus: volte nesta manhã. Deus quer te restaurar. Deus quer restaurar a tua casa. Deus quer restaurar a tua família. Deus quer te entregar um anel. Anel significa pacto firme, significa aliança, significa que Deus novamente quer te dar um nome para você na casa dele. Anel significa que ele vai te restaurar, vai te entregar tudo novamente. A Bíblia diz que chegando-se o filho pródigo, o pai disse assim: matai o cordeiro, matai o bezerro cevado e façamos festa, porque se meu filho estava morto. Filho pródigo pensou que quando chegaria seria encontrado com tristeza, não seria recebido na casa. Ah, mas eu malgastei, eu fui e fiz isso, fiz aquilo. O pai: não importa o que você fez, papai está te esperando de braços abertos, está esperando para dar o brado para seus servos. Este meu filho estava morto e reviveu nesta manhã. Papai está esperando para dizer para os seus servos: façamos festa. Foi perdido, aquele que estava perdido foi achado. Alamai soleclaia semahaya. Papai está esperando nesta manhã para dizer: este meu filho há muito tempo saiu por essa estrada, há muito tempo esperei para restaurá-lo, há muito tempo esperei para dar-lhe um abraço, há muito tempo esperei para chamar-lo novamente de filho. Nesta manhã o Espírito de Deus te diz: tenho saudade de ti. Alamande, Clay, Sola, Raya. Nesta manhã o Espírito de Deus te diz: tenho saudade de ti, filho. Jamais te deixarei do lado, jamais deixarei de te chamar de filho. Volte, estou te esperando. Quero te abençoar, quero te restaurar, quero restaurar a tua casa, a tua família. Mas dê um passo de confiança, o caminho está aberto para te voltar. Aí festa nesta manhã. Sinto que Deus está falando com algum pródigo. Sinto a voz do Espírito, irmão Rubens, que diz: tenho saudade de ver meu filho.
Como aquele pai sentiu a saudade, seu filho passando necessidade, no coração do pai, segundo a genealogia da paternidade, o coração do seu pai se entristecia, porque ele sentia a aflição da alma do seu filho, ele sentia a aflição da morte do seu filho, mas quando ele começou a voltar, seu pai já esperou com tudo pronto, e disse: este meu filho vem voltando, porque ele precisa que nós os abracemos, que nós os restauremos, que nós os ajudemos. Aleluia! Diz a Bíblia no capítulo 10, versículo 30 do livro de Lucas: quando alguém saiu de Jerusalém a descer a Jericó, em meio à estrada, Rubens foi encontrado com os ladrões e salteadores que o maltrataram, maniataram, surraram, e a Bíblia ainda registra bem embaixo do versículo: e o deixaram meio morto. A Bíblia diz que de repente cruzou alguém vestido de sacerdote, cruzou outro vestido de levita, passaram de largo, mas de repente cruzou o samaritano, que esse samaritano significa Jesus na história. Esse samaritano significa o amor pelas almas. Esse homem que estava meio morto era o pródigo que desceu de Jerusalém, que significa templo, a Jericó, lugar distante, lugar do esquecimento, aonde ele desceu para um caminho distante. Desceu da casa de Jerusalém, da casa do templo, da casa de Deus para Jericó, e o salteador, que significa Satanás, o maltratou, o judiou, o deixou meio morto, sem esperança de vida, mas de repente cruza esse samaritano, que o nome dele nesta manhã é Jesus Cristo de Nazaré, que morreu na cruz do Calvário. A Bíblia diz que o tomou, o levou, o curou, vendou as suas feridas, passou o azeite, o curando, levou e o deixou no lugar, e disse para o homem: irei de viagem, mas quando eu voltar, tudo que demais gastar, te-lo pagarei. Jesus nesta manhã quer encontrar contigo que está ferido, Ele quer curar as tuas feridas, Ele quer te dar vitória nesta manhã. Lia, Siria, Ria, Soma, Anamahai, Soma, Cleia, Raia. Sinto, Rubens, a palavra de Deus falando nesta manhã. Jesus quer te dar vitória. Jesus quer curar a tua ferida nesta manhã. Ele quer te colocar no lugar de honra. Volte nesta manhã. Aí o convite do Espírito: volte e Deus vai te restaurar nesta manhã. E tudo aquilo, filho pródigo, que você perdeu, Deus te entrega novamente nesta manhã. Tudo aquilo que você perdeu, que você malgastou nesta manhã, Deus te entrega vestido novo. Deus te entrega nela na sua mão em sinal de pai, de paternidade. Colocará a sandália nos teus pés e haverá festa nos céus. Deus abençoe nesta manhã, Rubens, na continuação. Graças a Deus.